Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Olá, estamos começando o programa Oportunidades, excepcionalmente gravando hoje fora do estúdio para falar sobre o que foi discutido no Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento, realizado nos dias 13 e 14 de julho de 2017, aqui em Vitória. Este Fórum Nacional, em sua edição 69, trouxe para a capital do Espírito Santo cerca de 20 secretários estaduais. Em discussão, o cenário econômico do país, dos estados, a qualidade dos gastos públicos, a busca pela eficiência nas políticas públicas e muito mais. Mas olhando para vocês, eu tô olhando para um Brasil que tem jeito, que tem conserto. A abertura do evento foi feita pelo governador Paulo Artung e a coordenação pelo secretário estadual de Economia e Planejamento do Espírito Santo, Regis Matos Teixeira, com quem vamos falar ao final do programa. Antes, porém, vamos ouvir alguns participantes do evento. O programa Oportunidades está começando. Políticas públicas, a busca da eficiência. Esta foi a primeira palestra do fórum, proferida pelo professor André Portela, da Fundação Getúlio Vargas. O senhor fala na sua palestra em redesenhar as políticas públicas. Por quê, professor? É preciso mudar o desenho das políticas públicas? Em qualquer momento, é sempre importante a gente gastar bem o que se arrecada. E, claro, em situações especiais como de agora, de falta de recursos, de dificuldade de obtenção de recursos e de estresse econômico, é mais importante ainda, se torna mais importante o bom uso dos recursos. Então, claro que estamos num momento de fazer mais com o mesmo que temos. E, para isso, precisamos ter as políticas bem desenhadas para que ela alcance os objetivos que são necessários, que elas foram estabelecidas. Agora, é bom fazer a sociedade, principalmente o trabalhador, ser protagonista da sua própria história e com isso, reduzir os gastos com essa política pública. Claro, aí a gente precisa ter um bom desenho das políticas para levar os incentivos corretos. No caso, das políticas da Rede de Proteção Social ao trabalhador, que hoje no Brasil são vários programas completamente desconexos, em que gastamos cerca de 200 bilhões de reais por ano, podemos utilizar esses mesmos recursos e termos uma melhor proteção. E, nesse sentido, criar incentivos ao protagonismo do trabalhador, à sua autonomia e à sua boa proteção, obviamente. Tem a proposta também de redução dos benefícios a partir do momento em que o poder público passa a incentivar o cidadão a buscar emprego, ou seja, quando o trabalhador começa a ter o trabalho mesmo, ter o seu salário, reduz o benefício. Na verdade, é canalizar os benefícios àqueles que, de fato, necessitam. Então, nós teríamos uma rede de proteção social em que todos os trabalhadores estariam protegidos, mas aqueles de mais baixa renda teriam uma proteção maior, no sentido de que, em qualquer momento em que eles fiquem desempregados ou estejam em situação de pobreza, tenham o acesso rápido a isso. E, ao focalizar melhor nos mais pobres, obviamente, gastamos menos com os recursos. Reforma e reinvenção do Estado foi uma outra palestra no fórum proferida pelo professor e economista Cláudio Porto. Uma das propostas apresentadas é reduzir o Estado, melhorar a qualidade dos gastos públicos, empoderar municípios e também valorizar o servidor público. É uma receita anticrise, professor? Não se trata, na verdade, a reforma e reinvenção do Estado brasileiro, ela hoje em dia é uma condição absolutamente necessária para que o país retome condições de trilhar um caminho de desenvolvimento e crescimento sustentável acima da média do mundo, como já aconteceu no passado. E a linha geral do que nós estamos propondo nesse tema de reforma e reinvenção é um Estado mais compacto, né, mais atuante e que consiga entregar muito melhores serviços ao cidadão com o que ele já custa hoje em dia, né? E há um amplo espaço de melhoria, seja no nível federal, seja nos estados e também os municípios. Nós temos aqui um conjunto de municípios que são muito atuantes, muito eficientes e
e o melhor é que eles estão mais próximos da população, né? Mas, além disso, é necessário estender esse mesmo esforço para os demais poderes, o legislativo, o judiciário, e aí eu me refiro também à Defensoria Pública, Ministério Público e todas as outras instituições, porque isso é muito importante para a gente reconquistar a coesão social do Brasil. E como o senhor disse na palestra, não é uma corrida a curta distância, né? É de longo prazo também. A agenda que nós estamos propondo dentro de um artigo publicado no livro Retomada do Crescimento, organizado por Fábio Jambiage e Mansueto Almeida, a agenda que nós estamos propondo é uma agenda para no mínimo uma década. E eu digo que alguma dessas são 6 grandes eixos estratégicos e 35 iniciativas estruturadoras, consolidadas a partir dos debates que têm surgido a respeito disso, e que nós entendemos que algumas dessas mudanças envolvem um esforço de uma década e outra para uma geração inteira, inclusive uma nova geração de servidores públicos. Cenário econômico foi uma outra palestra proferida aqui no fórum pelo professor e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, professor Samuel Pessoa. Professor, dentro desse cenário econômico que vive o Brasil, né, com custo país de altos e baixos, mais altos que baixos, né, em que há também interferência política, principalmente nesse momento conturbado aí da política brasileira, como que o senhor avalia assim, o planejamento dos estados hoje? É uma dificuldade prever o que não pode ser previsto? Essa é uma dificuldade adicional. A dificuldade maior é a receita muito baixa, é a economia patinando e a dinâmica da receita ser muito ruim e os estados não estarem conseguindo pagar suas contas. Vários estão pagando, mas alguns estados em situação de muita dificuldade. Mas, de fato, principalmente para o secretário de Planejamento, né, como o nome diz, Secretaria de Planejamento tem que produzir as informações necessárias para a confecção do orçamento, a enorme incerteza que a gente tem para construir, para imaginar o que vai ser a economia brasileira no ano que vem, dificulta imenso o trabalho deles, né? Mas há muita influência ainda da política na economia. Não, a gente viu isso, né, as pessoas chamaram de dominância política, né? Os consultores políticos passaram a ser os consultores mais importantes do Brasil nos últimos anos. A impressão que eu tenho é que a gente vai ter algum refresco nesse cenário de dominância política até o processo eleitoral do ano que vem. No sentido que a economia ela tem uma trajetória de curto prazo que, penso, não será tão influenciada pelos humores da política. Nós tivemos, nesse primeiro semestre, uma surpresa desinflacionária muito grande, que vai fazer com que a trajetória da taxa básica de juros seja muito menor do que nós imaginávamos há um tempo atrás. Houve uma surpresa desinflacionária nos Estados Unidos, também relevante, que sinaliza que os juros internacionais vão continuar subindo, mas a uma velocidade muito lenta. E isso tudo dá tempo para a gente. Então, a impressão que eu tenho é que agora a gente tem algum refresco da política durante 2, 3 trimestres. E o próximo episódio político, que vai ter um impacto muito grande sobre a economia, é o processo eleitoral do ano que vem. O que a gente pode aprender com toda essa crise, professor? Você acha que a profissionalização do planejamento é um exemplo? Na minha análise, essa crise ela tem como um dos elementos principais o excesso de intervencionismo do Estado no funcionamento dos mercados, né? Essa ideia de que o Estado lidera o processo de desenvolvimento econômico, escolhe os setores que se desenvolverão mais. Eu acho que essa crise demonstra que essa visão, essa leitura do processo de funcionamento das economias, ela está equivocada. Que economia não é um monte de setor público intervindo e escolhendo vencedores de uma forma muito discricionária, mas que economia funcionar bem
é essencialmente um processo longo, difícil de desenvolvimento institucional. Experiências internacionais em planejamento e orçamento. Foi uma das palestras também deste fórum que foi proferida pela professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Florência Ferrer. Troca de experiências internacionais. Nós temos algumas experiências boas que a gente pode adaptar à nossa cultura aqui no Brasil? Sim, com certeza. Trocar experiências é muito importante, porque a gente aprende com os erros dos outros e economiza muito tempo e, com isso, muito dinheiro. Quando a gente provoca uma inovação em governo, necessariamente precisamos ser mais conservadores, porque o governo ele não pode se equivocar. Para inovar, você precisa fazer ensaio e erro, você precisa conseguir se equivocar. E a gente já sabe que o Estado não tem a menor chance de que isso aconteça. Então, quando a gente aprende com uma outra prática, por exemplo, o caso das parcerias público-privadas. O Brasil tem uma disseminação boa de parceria público-privada, mas países como Canadá, Estados Unidos, os anglo-saxões em geral, eles têm isto como uma forma bastante mais instituída para governar. Então, utilizam esse conceito de governo em rede, onde o governo executa políticas públicas trabalhando com agentes privados ou com organizações do terceiro setor ou com a academia. São processos muito mais disseminados e a gente precisa aprender muito com eles. É uma troca de experiências também. Isso, é uma troca de experiências. A gente tem também muitas melhores práticas aqui no Brasil. Claro que a crise provocou uma espécie de paralisia no setor público e a gente está faz uns 3, 4 anos patinando no mesmo lugar e os estados basicamente estão praticamente só conseguindo pagar folha de pagamento quem consegue. Mas essa troca faz que a gente aprenda e que a gente também consiga transmitir as nossas melhores práticas para os outros países. No Brasil, quais estados que a gente pode citar com boas experiências, boas práticas em planejamento? Bom, com certeza Espírito Santo é um deles. A gente tem, alguns anos atrás, nós fizemos um diagnóstico da maturidade do governo eletrônico, ou seja, a forma de entregar serviços para o cidadão de forma eletrônica. O Espírito Santo ficou em primeiro lugar no país. Sem dúvida, São Paulo sempre tem uma gestão também muito equilibrada a longo prazo. Pernambuco tem uma gestão também muito equilibrada, mas sem dúvida Espírito Santo estariam dentre os primeiros. Obrigado. Vamos fazer um intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até. Muito bem, estamos de volta com oportunidades. Agora vamos saber o que alguns secretários de Estado de Planejamento estão achando desse fórum, o que eles estão levando de experiência para seus estados. Tem sido muito gratificante e discutir em nível nacional com todos os secretários, seus estados, e dividir experiências com relação à questão da qualidade do gasto público, no atendimento às necessidades básicas da população. E tem sido gratificante conhecer também, através de algumas palestras, a questão da perspectiva positiva do crescimento da economia, tá certo? Para ainda retomando o crescimento esse ano, agora no segundo semestre, como no ano de 2018, isso tem sido assim de grande relevância e também visto as experiências de cada estado, visto as suas especificidades, mas isso tem nos inspirado a planejar a médio, curto e longo prazo para que a gente possa estar levando dignidade para o povo dos nossos estados. Olha, o governo de São Paulo aproveitou muito o dia de hoje aqui nesse seminário, porque tivemos oportunidade aqui de ouvir palestrantes extremamente importantes, Samuel Pessoa, o Cláudio Porto, que são pessoas que têm uma enorme contribuição a dar a experiência de gestão pública que cada um deles tem. No caso do Samuel, a experiência na área econômica. Todos nós, nos nossos estados, estamos elaborando os nossos orçamentos para o ano de 2018, um momento extremamente delicado. A projeção com que números vamos poder contar para fazer esses orçamentos, isso tudo é uma tarefa que nos aflige e é extremamente importante para toda a sociedade de todos os estados do país. A oportunidade de hoje, além de ter nos propiciado orientação para a elaboração disso, nos permitiu fazer aqui discussões de como aprimorar a atividade pública, como aprimorar a proximidade da atividade pública com o cidadão. Isto é muito importante para o futuro do nosso país e nós de São Paulo estamos muito ocupados com a tarefa. Por isso, o dia de hoje foi extremamente proveitoso e pudemos tirar daqui várias lições que estamos levando para o Estado. É importante a gente criar uma identidade da problemática brasileira de todos os estados.
ouvir o governador local, por exemplo, o Dr. Paulo Hartung, mostra uma sintonia da preocupação nacional com rumos do planejamento no Brasil, o rumo da sociedade brasileira. E esse encontro coloca pontos cruciais hoje nessa situação de criar, no seio dessa crise toda, uma janela de oportunidade de ajustar a política pública e ajustar o aparelhamento do Estado brasileiro. Eu acho que essa experiência aqui, ouvindo vários secretários de planejamento de todo o Estado, em primeiro lugar, se resume numa identidade da problemática nacional. Em segundo lugar, nos vislumbra a alternativa com relação não só ao equilíbrio fiscal, que é o legado que hoje é importante a sociedade absorver, mas como também tratar da eficiência da política pública, associado à racionalidade do gasto público e com os instrumentos de melhor sintonizar a política pública. Eu acho que esse país tem jeito e essa oportunidade nos agrega, nos fortalece e demonstra que há sim possibilidade e há sim luz no fim do túnel. O Espírito Santo aqui inovou, está de parabéns com o evento, mas a área de gestão é uma área não tão mobilizada dentro do setor público como outras áreas, como fazenda. Então, eu acho que estamos de parabéns todos os secretários dentro do Conceplan por ter esse espaço de discussão da gestão pública, aonde é pensado o que o Estado leva até o cidadão. E o Rio Grande do Sul leva boas experiências, então, daqui? O Rio Grande do Sul leva boas experiências e muita expectativa. Eu acredito que é um processo que nós estamos no terceiro ano de governo, tem muito que aprender com outros estados que já estão mais à frente em várias atividades dentro do setor público. Muito bem, para encerrar o programa, nós vamos conversar agora com o secretário de Estado de Economia e Planejamento do Espírito Santo, Regis Matos Teixeira, que também é o presidente da Conceplan, o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento. Secretário, diante desse cenário econômico em que passa o país, um fórum como esse é um grande aprendizado, principalmente para os secretários de planejamento? Sem dúvida, é um fórum importante, qualificado, reúne os secretários de planejamento dos estados do país, que são responsáveis por formular as estratégias, as políticas de desenvolvimento de seus estados, né? Então, num momento como esse, em que o país vive uma das mais difíceis conjunturas de sua história, é fundamental que nós possamos parar para pensar, para nos organizar e para planejar o futuro, planejar as ações de forma organizada. E esse fórum ajuda nessa reflexão, a compreender os cenários econômicos, compreender as principais questões, os principais desafios que precisam ser enfrentados pelo Estado. Então, nós debatemos aqui temas como a questão fiscal, temas como o governo eletrônico, como a cooperação interfederativa, ou seja, a cooperação entre os estados, cooperação dos estados com a União e dos estados com os municípios, de forma a aprimorar as políticas públicas. Então, é sem dúvida um fórum importante, qualificado, para debater o futuro dos estados e do país. O Espírito Santo aprende nesse fórum, mas tem muito o que ensinar também, né? Principalmente para alguns estados vizinhos, né, que estão passando por dificuldades. É uma oportunidade de aprender, não só com os erros, né, não só com os acertos, mas aprender também com os erros que foram cometidos no nosso país, seja pela União, seja pelos estados, para que a gente possa corrigir o rumo e, trabalhando de forma organizada, planejada, colocar novamente o nosso país no rumo do desenvolvimento sustentável, que é aquilo que a população do país espera, né? Temos, nesse momento, cerca de 14 milhões de desempregados no Brasil, né? Pessoas que perderam seus empregos, portanto, estão sem renda. Então, é fundamental que a gente possa novamente colocar o país para crescer, pensar estruturar uma forma de recuperar, de voltar a crescer com os investimentos públicos, que são fundamentais para que a gente possa impulsionar o desenvolvimento do país
Então, é um momento que essa reflexão é muito oportuna. Entre as palestras, foi falado também sobre o enxugamento do Estado, né? Reduzir mais o Estado, patrocinar ou empoderar municípios mais viáveis. Como é que o senhor vê essa situação, principalmente aqui para o Espírito Santo, de enxugar o Estado, valorizar servidores públicos, abrir espaço mais para a sociedade, através até mesmo de audiências públicas, como o governo do Espírito Santo vem fazendo? É um debate que se faz nacionalmente. Nós sabemos que hoje o país ele tem uma carga tributária muito grande, quer dizer, a população paga muitos impostos. Esses impostos são muito concentrados na União, no governo federal, né? 70% da arrecadação aproximadamente é feita por impostos federais, depois uma parte disso volta para os estados, mas é pouco o que volta, né? Os estados contribuem muito mais do que recebem de volta, então esse debate precisa ser feito, né? Precisa fortalecer os municípios, os estados que estão mais próximos da população, onde os serviços públicos são prestados mais diretamente à população. Então, esse debate é um dos debates que nós fazemos, como aprimorar o setor público. Em algumas áreas precisa reduzir o tamanho, talvez em outras precise aumentar, ampliar o serviço. Então, esse debate precisa ser feito e de forma qualificada, com base nos números, com base em evidências, com base em informações concretas, e não com base em ideologia ou achismo. Precisamos ter uma base técnica correta para tomar boas decisões e melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a segurança pública e assim por diante. E as audiências públicas que nós fazemos no Espírito Santo, tanto presencialmente, ou seja, vamos em todas as regiões do Estado, a equipe de governo vai nas regiões do Estado, seja por meio das audiências virtuais, né, pela internet, que pode ser feita pelo computador, pelo tablet, ou pelo telefone, pelo smartphone, nós buscamos ouvir a população, aquilo que é mais importante, aquilo que é prioritário para que a população possa ajudar o governo do Estado a planejar melhor, a executar melhor, a prestar melhor os serviços públicos, como eu citei, como de educação, saúde e segurança pública, e assim, né, fazer um presente melhor para os capixabas e um futuro cada vez melhor para todos os capixabas. É um governo mais moderno, né, mais digital, o Espírito Santo na palma da mão. É um governo antenado com o nosso tempo, né? O mundo é cada vez mais digital, nós já fazemos muitas coisas pelo computador, pelo telefone, né? Transações bancárias, enfim, muita rede social, muita coisa, muito da nossa vida está na palma da mão. Então, o governo também precisa ir para o meio digital, para a palma da mão, e assim, dessa forma, se aproximar da população. Só para encerrar agora, secretário, queria que você deixasse a mensagem final aí para os nossos telespectadores, principalmente como presidente do Conselho. Bom, como presidente do Conselho, do Conceplan, que reúne os secretários de planejamento de todos os estados do Brasil, né, o que nós estamos buscando é construir um caminho, né, discutir uma agenda importante, estratégica, para o futuro dos nossos estados e para o futuro do país. Então, a nossa mensagem é de que, com organização, com planejamento e com trabalho, a gente coloca o nosso país no rumo e volta a crescer, volta a gerar emprego e volta a gerar renda, e é com essa motivação que nós nos reunimos aqui no Espírito Santo, um fórum que se realiza dessa vez aqui no Espírito Santo, e com essa motivação, com bons exemplos aqui do Espírito Santo, que a gente possa ajudar o nosso país a caminhar nessa direção. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Okay. Obrigado, Guilherme. Muito bem, esse foi o resumo do que aconteceu no Fórum do Conceplan, o Fórum Nacional dos Secretários do Planejamento, de número 69. O programa Oportunidades fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá.